Olá pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras a gente traz uma palavra de Deus direto para o teu coração. Deus tem me tocado com algumas palavras, algumas direções em específico e eu tenho dividido isso aqui através do nosso canal. Tem sido bastante enriquecedor para mim, principalmente também espiritualmente falando, e espero que para você também. Se você já viu algum vídeo, se você já conhece aqui, se tem gostado, não esquece, antes da gente começar, de curte esse vídeo aí. Isso ajuda o YouTube a entender que é mais importante, que é mais relevante para você. Compartilha com alguém, comenta alguma coisa. Isso com certeza vai ajudar alguém da mesma maneira que pode estar te ajudando, tá? E não se esquece, caso você ainda não seja inscrito, de se inscrever no nosso canal para que você receba sempre um aviso toda vez que nós te trouxermos novas palavras toda semana, tá? E coloca aí um aviso, toda quinta-feira vai ter uma palavra de Deus aqui no nosso canal para você, tá? Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, hoje Deus colocou no meu coração uma palavra que, na verdade, é algo que eu estudo muito na Bíblia, é um dos temas que eu mais me interesso na Bíblia, que é a maturidade espiritual. Maturidade espiritual, eu entendo que é um tema que às vezes é muito difícil de ser conversado, principalmente em meios religiosos, principalmente em uma igreja, principalmente em um local religioso. E quando você trata de maturidade espiritual, conversando às vezes com alguém que não tem intimidade com Deus e que não tem intimidade às vezes com a Bíblia ou com a palavra de Deus ou com um meio qualquer religioso, ela não entende, não sabe discernir o que é de fato a maturidade ao olhar da Bíblia, a maturidade ao olhar de Deus. E eu venho estudando muito sobre esse tema. Eu acho que tem muito a se falar. Se a gente pudesse dividir esse tema aqui em alguns vídeos e algumas pregações, né? Acho que daria de repente uma série inteira, talvez 5, 6 vídeos seguidos falando sobre o tema em sequência. Mas eu quero me ater a uma parte específica sobre esse tema, que foi uma parte que Paulo falou lá em Gálatas. Então, se você puder abrir comigo, lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Se você puder abrir aí, vamos lá, ó. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais um escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Essa passagem, ela me marca muito porque ela conta um pouquinho sobre o que a gente herda quando nós nos tornamos de fato filhos de Deus. Vitor, todos são filhos de Deus? Depende, se a pessoa reconhecer isso, sim, ela é. Porém, existem algumas coisas que você precisa acessar. E quanto maior é o nível de intimidade que você tem com o seu pai, mais são as coisas que ele quer te dar. Então, se você é pai ou mãe, você com certeza já se deparou com situações em que o seu filho te pediu algo, mas por ele não ter maturidade, por ele ainda não estar preparado, você não deu. E tá tudo bem com isso, porque você é pai, você é mãe, você quer proteger. Então, eu, por exemplo, eu tenho um filho que vai fazer 3 anos agora, em junho. Se ele me pedisse um carro, eu daria para ele? É claro que não, eu daria talvez um de brinquedo, mas com certeza eu não daria um carro de verdade para ele. Por quê? Porque ele não tem maturidade. Se ele me pedisse, por exemplo, um imóvel, por exemplo, uma casa, eu sou construtor, já comentei isso algumas vezes, se ele pedisse uma casa, eu daria uma casa para ele? Claro que não. Por quê? Porque ele não tem maturidade para isso. Se ele me pedisse um computador, eu daria? Ele tem 2 anos, então ainda não, eu não daria. Por quê? Porque ele não tem maturidade para isso. Então, entender os níveis de maturidade espirituais, os níveis de maturidade de fé, os níveis de maturidade em relação à relação que você tem com o seu pai, tanto o seu pai biológico ou adotivo, quanto o seu pai espiritual, que é Deus. Entender isso, entender o grau de maturidade que você precisa ter para não apenas receber coisas do teu pai, mas para que você tenha intimidade com ele. Isso é algo que me toca muito, isso é algo que sempre me fez estudar muito, buscar muito na palavra, buscar muito na Bíblia,
como ter mais maturidade, como evoluir em maturidade espiritual. E hoje eu resolvi abrir isso aqui nesse vídeo. Provavelmente, como eu falei, não vai dar tempo de eu falar tudo sobre esse tema, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então eu vou me ater a pontos específicos que Paulo traz aqui em Gálatas para a gente entender o grau de intimidade e o que nós precisamos para de fato acessar esse nível de maturidade com Deus. O primeiro ponto que o Paulo traz aqui é: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo. Então, o ponto principal é, enquanto eu for menor de idade espiritualmente falando, ou seja, enquanto eu não tiver entendimento para acessar algumas coisas, eu sou igual a um escravo. E o que o escravo faz? Ele segue ordens. Ele segue ordens de pessoas que, obviamente, estão na autoridade dele. E isso também me traz para um princípio muito importante de autoridade. Então, o primeiro ponto, se você está conhecendo Jesus agora, ou se você ainda nem conhece Jesus, primeiro, entenda, você sim é herdeiro, você pode herdar tudo que Jesus veio no mundo para te dar. Jesus veio no mundo para morrer por nós e para entregar tudo que nós temos, para acabar com os nossos pecados, para pagar o nosso preço. O preço que você hoje está buscando pagar, o peso que você está sentindo, fica tranquilo, esse peso está pago, esse preço está pago. Está pago porque Jesus pagou o preço por nós na cruz. Jesus foi o Cordeiro que morreu por nós. Então, a partir desse preço pago, todos nós nos tornamos herdeiros. Só que nós precisamos entender que o herdeiro que não entende nada, ele é a mesma coisa que um bebê. Um bebê que acabou de nascer, só que ele não entende nada. Ele é herdeiro? Ele é dono de todos os bens que os pais dele têm? Sim, ele é dono, mas ele vai conseguir administrar a casa, ele vai conseguir administrar a empresa, ele vai conseguir administrar as finanças enquanto ele for um bebê? Não. Então, por mais que ele seja herdeiro, ele é herdeiro, é tudo dele. Mas enquanto ele não tiver capacidade, enquanto ele não tiver maturidade para administrar tudo que o pai quer confiar a ele, de nada adianta, porque ele não vai conseguir acessar todos esses bens que ele pode ter. E aqui eu estou usando um exemplo para ficar bem didático do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de uma herança de fato financeira, física, de bens, de imóveis, de finanças. Mas eu estou querendo trazer isso para um ponto de vista muito mais espiritual do que financeiro ou físico. Porque quando você é herdeiro, eu quero dizer que todas as bênçãos que o teu pai quer declarar sobre a tua vida, elas já foram pagas por Jesus na cruz. Jesus já pagou um preço muito alto por você e por mim. E tudo que Deus quer nos dar, ele já está lá, já está garantido. Você já é herdeiro. Você só precisa evoluir e amadurecer para acessar tudo que Deus tem para você. Esse é um princípio muito importante. Você precisa buscar maturidade em Jesus, buscar maturidade com Deus, buscar se relacionar mais com Deus, não apenas para que você entenda tudo, mas para que você amadureça. A maturidade de uma vida cristã, a maturidade de uma vida com Deus é algo sobrenatural, que quanto mais você cresce, mais você evolui, mais você quer ir além, mais você quer ir profundo. E quanto mais profundo você vai, o teu grau de intimidade vai aumentando, o teu grau de entendimento vai aumentando. E essa maturidade aos poucos vai te transformando, até que você olha para trás e você vê a quantidade de coisas que Deus já te deu, a quantidade de bênçãos que Deus já te deu, e você simplesmente recebeu por ser herdeiro, por ser filho, mas também por estar amadurecendo na fé, por estar amadurecendo numa vida com Deus. A maturidade de uma vida com Deus é algo tão importante que muitos dos discípulos, muitos das pessoas que andaram com Jesus, que andaram próximo, não acessaram esse nível de bênção, simplesmente porque elas estavam próximas, elas viam, mas elas não iam profundo, elas não iam além, elas não tinham intensidade, e por isso elas não atingiram alguns níveis de maturidade com Deus principalmente. Então essa maturidade é algo que nos torna cada vez mais fortes espiritualmente, e quanto mais forte você está espiritualmente, mais fácil é para você dizer não para as coisas da carne. E aí, dando sequência sobre essa palavra sobre maturidade, o primeiro princípio, talvez eu faça uma série, eu vou pensar, talvez eu faça uma série sobre esse tema, mas o primeiro princípio que principalmente para mim, quando eu comecei a buscar uma maturidade maior com Deus, me chamou muita atenção, que Paulo me ensina, é uma vida pelo Espírito. Se você puder ir lá, ainda em Gálatas, só que agora no capítulo 5, versículo 16, Paulo diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei.
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aqui Paulo nos ensina que o primeiro princípio para você herdar o reino de Deus é você discernir uma vida em espírito de uma vida em carne. A carne e o espírito militam o tempo inteiro na nossa mente, um contra o outro. A carne te manda fazer uma coisa, te manda você, por exemplo, comer alguma coisa, te manda fazer alguma coisa, te manda ir para academia com um propósito, te manda ir para uma festa com um propósito, te manda ingerir alguma coisa com algum propósito. Isso tudo normalmente é a carne te pedindo algo, é um desejo carnal, é um desejo que o teu corpo está te pedindo. O teu corpo te pede, por exemplo, por uma bebida, por uma droga, por um corpo sarado por princípios errados. O teu corpo te pede coisas que o teu espírito, quando fala, ele te mostra o que você está errando. Só que você precisa aprender a discernir numa vida de espírito e uma vida de carne. Isso é algo muito importante e é o primeiro princípio que, quando você decide viver uma vida em Cristo, você morre. É o princípio do batismo, inclusive. Quando você se joga nas águas e você é batizado nas águas, você a partir dali morre espiritualmente falando e você nasce de novo. E a partir do momento que você nasce de novo, tudo aquilo que antes você fazia, tudo aquilo que antes você gostava, às vezes carnalmente falando, você ainda gosta, você ainda sente tentações, você ainda sente coisas que te atraem carnalmente. Porém, quando você vive uma vida por espírito, se torna muito mais fácil você olhar para aquela coisa e falar: cara, isso aqui eu gostava muito, mas hoje eu vivo pelo espírito e o espírito me diz que isso não é certo. E você começa a ter essas coisas na tua vida, como princípios como mansidão, como domínio próprio, que nada mais é do que inteligência emocional. Isso tudo vem quando você vive uma vida por espírito, acredite. Muita gente fala sobre cursos de inteligência emocional. Eu, Vitor, já li N livros sobre inteligência emocional, do ponto de vista científico, inclusive. E eu gosto muito desse tema, inclusive. Porém, a partir do momento que eu decidi viver uma vida com Cristo, os princípios de uma vida emocional estável, os princípios de mansidão, de domínio próprio, nunca se tornaram tão claros para mim quanto é hoje. Porque uma vida com o espírito é uma vida onde você não se importa mais com as coisas da carne. Você, claro, come, bebe, dorme, você vai no banheiro, você faz tudo que o teu corpo te pede, tudo que é natural, tudo que é fisiológico do teu corpo. É claro que você faz, mas as coisas que o teu corpo te pede, elas já se tornam mais frágeis, porque o teu corpo te pede, mas você responde com o espírito. O teu corpo te pede uma coisa, o teu corpo às vezes fica na abstinência de alguma coisa e ele começa a te pedir aquilo e você, cara, não, eu sei que isso não é de Deus, eu sei que isso não é meu, eu sei que isso não faz parte de mim, é só o meu corpo pedindo algo. E você começa a testar cada vez mais, e aí a tua mente começa a ficar disciplinada, o teu espírito começa a falar cada vez mais alto, e quando você menos vê, você já está tomando decisões muito mais pelo espírito do que pela carne. E esse é o primeiro princípio de uma vida madura com Deus. É você aprender a decidir pelo espírito e não pela carne. Então reflita, se as últimas decisões da tua vida profissional, da tua vida financeira, da tua vida familiar, da tua vida espiritual, independente da área, as últimas decisões você tomou guiado pela carne ou guiado pelo espírito. E quando eu falo aqui de pela carne, não entenda apenas de coisas que o teu corpo físico te pede, mas entenda até mesmo coisas que as tuas emoções te pedem. Às vezes, você está inclinado a tomar uma decisão, que essa decisão, na verdade, ela é muito mais tendenciada pelas tuas emoções, pelo teu coração, pelas tuas experiências, do que propriamente pelo Espírito Santo de Deus em você. E nesse momento, isso é um dos maiores problemas quando a gente toma decisões guiado pela emoção, porque a emoção faz com que a gente entre em coisas, às vezes tendo certezas de que vão acontecer, só que você não está discernindo no espírito. E esse é
um dos princípios mais importantes que a Bíblia nos traz de uma vida madura com Deus. Porque onde há Deus não há dúvida, mas onde há Deus há certezas em espírito. Então, se você não consultar Deus, se você não tiver certeza de espírito, você vai tomar decisões erradas. E, Vitor, mas eu acho que as minhas emoções estão me dando certeza. Eu acho que eu tenho certeza. Isso acontece muito, eu já ouvi isso. Eu acho que eu tenho certeza para tomar essa decisão, Vitor. Mas eu não sei se é uma decisão no espírito ou é uma decisão na carne, ou seja, que as emoções estão me dando. Consulta Deus. Se você consultar Deus, eu tenho certeza absoluta que se não for de Deus, Deus vai inquietar o teu espírito. Deus vai te dar uma agonia para tomar aquela decisão. Você, na hora de tomar aquela decisão, você vai ficar assim, cara, será que é isso mesmo? Ah, não sei lá. Eu estava tão decidido. Se você vive uma vida com Deus, eu te faço um desafio nesse vídeo. Você está prestes a tomar uma decisão e você não sabe se essa decisão está guiada pelas tuas emoções ou pelo teu espírito? Ora, coloque isso na mão de Deus. E essa noite eu profetizo que você vai tomar uma decisão convicto do Espírito. E você vai acordar amanhã e Deus vai colocar no teu coração o que é o desejo dele. Se for do desejo de Deus, você vai acordar amanhã convicto. Se não for do desejo de Deus, você vai acordar totalmente inquieto. Talvez muito mais do que você já está hoje. Se hoje você acha que você está decidido, você tem certeza de uma decisão, mas você não sabe se essa decisão é pelo Espírito ou pela carne, ore, coloque isso nas mãos de Deus e veja como que você vai acordar amanhã. Se você acordar inquieto, tendo dúvidas, é porque Deus está colocando incertezas no teu coração e no teu espírito, para que você aprenda a discernir, a tomar decisões pelo Espírito. Amados, viver pelo Espírito é a coisa mais linda que Deus nos promove, que Deus nos dá. Mas não quer dizer que é fácil. É uma vida de decisões, é uma vida de todo dia você tem que tomar decisões, todo dia quando você sai para trabalhar, quando você sai para fazer qualquer coisa. Ali haverão tentações carnais, ali haverão coisas que tentarão te desvirtuar, ali haverão batalhas espirituais, ali haverão ataques do inimigo. O diabo está o tempo todo usando coisas do mundo, coisas simples que às vezes nós não nos atentamos que são coisas espirituais, mas na prática tudo pode ser espiritual do ponto de vista do diabo, principalmente. Do ponto de vista de Deus, às vezes a gente espiritualiza muitas coisas que de fato são apenas carnais, são apenas mundanas, são apenas físicas. Mas do ponto de vista do mal, do ponto de vista do diabo, ele usa muitas coisas que pra gente é simples e ele causa dúvidas às vezes na nossa mente, falando, cara, isso aqui é normal, pô, vai lá, faz isso, não tem nada demais, todo mundo faz. Só que todo mundo não é você, pô. Não é o que Deus não quer pra você o que todo mundo faz. Deus quer pra você o que Ele decidiu, o que Ele escreveu pra tua história. Deus quer que você herde o trono dele e que você acesse bênçãos sobrenaturais. Deus quer que você tenha experiências sobrenaturais com Ele. Ele só quer que você o busque, que você creia, que você bote tudo nas mãos dele e que você entenda que não é na força do teu braço que você vai conseguir essas decisões, que não é na força do teu braço que você vai crescer, que você vai evoluir e que você precisa amadurecer na fé. Se você não tiver maturidade espiritual, de nada adianta você ter MBA, você ter doutorado, de nada adianta você ter carros na garagem, de nada adianta você ter a conta bancária cheia e recheada, se você não tiver maturidade com aquele que te criou e que escreveu a tua história. É Ele que decide tudo, é Ele que permite tudo. De nada adianta, eu te garanto que se você não tiver essa maturidade espiritual, você pode até ter alguns altos na sua vida, mas você vai ter baixo em outras, você nunca vai ter equilíbrio. Você vai ter de repente um momento que você está bem profissionalmente, está bem financeiramente, mas a família está em baixa, teu casamento não está bom, tua vida não está boa, teu filho está sendo mal criado, tua mãe não entende os teus princípios, teu pai não entende os teus princípios. Você pode ter um momento que tua família está tudo bem, tá tudo dando certo, teu casamento tá bom, mas você tá vivendo em miséria, teu trabalho tá ruim. Se você não atingir esse nível de maturidade espiritual, você não vai conseguir discernir o que Deus quer para você, a forma que Deus fala contigo. Esse é um dos primeiros princípios de uma vida madura com Deus. Bota tudo nas mãos dele e aprenda a viver pelo Espírito. Aprenda a discernir o que são decisões da carne, o que são decisões da tua alma e o que são decisões do Espírito. Coloca tudo na mão dele e pede, Deus, se não for da tua vontade, não me deixa tomar essa decisão, inquieta meu coração, mas se for da tua vontade, Deus, me dá uma certeza que transcende, uma certeza que arde, que ferve dentro do meu coração,
para que eu tenha certeza que é o teu Espírito Santo falando comigo, que eu preciso ir por esse caminho. E quando você está no caminho de Deus, amado, não existe nada que pode te parar. O diabo pode tentar o que for, ele pode usar as armadilhas do mundo, que Deus vai te avisar. E se você te for maduro na fé, você vai discernir o que ele está te falando, você vai discernir a forma que ele está te alertando, seja através de um profeta, através de uma palavra da Bíblia, seja através de um sonho, seja através de um amigo, seja através de um vídeo como esse. Deus vai te alertar, ele vai usar as estratégias que ele sabe que vão chamar a tua atenção para que você ouça ele. Imagina um pai que está desesperado para que você ouça ele. Eu, às vezes, como pai, eu me sinto assim, eu falo com meu filho e eu fico desesperado para que ele entenda o que eu estou falando. Eu não quero apenas que ele ouça, eu quero que ele discerna, eu quero que ele entenda o que eu estou explicando, o que eu estou educando, o que eu estou falando. Se tudo que eu falar para meu filho entrar por um ouvido e sair por outro, nada adianta, porque ele não vai entender o princípio da paternidade, ele não vai entender o princípio do amor. Amados, eu espero de verdade que você tenha entendido essa palavra, que você tenha recebido no fundo do teu coração. A gente pode contar várias histórias e entrar muito mais nesse tema. É um tema que eu acho que a gente pode aprofundar, pode talvez se tornar uma série. Mas eu preciso que você entenda esse primeiro princípio. Viver pelo Espírito, viver pela carne. A carne nos diz que a gente está certo o tempo todo. A carne quer falar que nós somos bons, que eu preciso disciplinar a minha mente, que a minha mente manda, que eu sou o bambambam, que eu faço e aconteço. Mas o Espírito, quando você deixa ser guiado pelo Espírito, a tua vida é uma vida tão humilde que tudo que você faz, no momento que você acha que você é bom, na hora, o Espírito de Deus entra e te quebranta. E do nada, você está bem, você fez alguma coisa muito boa, você bateu uma meta. Isso acontece comigo. Às vezes eu bato metas profissionais e no momento que eu bato aquela meta, eu falo, caramba, que bom, eu bati, eu sou bom, eu consegui. E naquele momento Deus vem e fala, não, você não é bom. Eu permiti que você batesse. Eu deixei que isso acontecesse. Eu te guiei para esse lugar. Eu estou no comando, eu que estou aqui, eu sou o teu pai, eu sei o melhor para você. E nesse momento não tem como, é maior do que nós. Não tem como você não quebrantar o teu coração. E às vezes, independente de onde você esteja, isso já aconteceu comigo no trânsito, isso já aconteceu comigo no banheiro, isso já aconteceu comigo, às vezes, de frente para o computador trabalhando. Do nada eu sou tomado por lágrimas, do nada eu sou tomado pelo Espírito Santo de Deus. E Deus fala ao meu coração, não ensoberbeça o teu coração, porque eu posso te levar muito longe, mas eu preciso que você amadureça na fé junto comigo. Eu preciso que você seja guiado pelo meu Espírito Santo de Deus. Eu preciso que você entenda os princípios que eu quero guiar a tua vida e a tua família. E a partir dali tudo será transformado. Então, amados, entendam. Colocar tudo nas mãos de Deus não é apenas uma decisão racional, carnal. É principalmente uma decisão de como viver com Cristo, de como viver uma vida do Espírito. E entender que nós somos herdeiros, nós podemos herdar tudo, mas a partir do momento que nós amadurecemos. Busque amadurecer na fé, busque de verdade ser ensinado, ser forjado, ter o teu coração forjado por Deus, porque Ele vai forjar o teu coração e Ele vai te mostrar que toda a honra e toda a glória é dele, mas que você é um filho, que você é herdeiro e que você pode acessar bênçãos sobrenaturais a partir do momento que você tiver entendimento e discernimento dessa palavra. Amém, amados? Se você gostou dessa palavra e você quer que a gente, inclusive, continue nesse tema, se você quer que a gente destrinche e aprofunde mais sobre esse tema, que eu julgo ser muito importante, comenta aí se você gostou e se você quer que a gente faça uma sequência em que a gente transforme esse tema numa série. Não sei quantos vídeos terão, mas se você quiser, comenta aí para que a gente volte com esse tema e a gente aprofunde um pouco mais, tá? Antes de a gente finalizar, vamos fazer uma oração. Se puder, onde você estiver, feche os teus olhos em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te entregamos tudo que temos e que somos, Pai. E na humildade que Tu nos ensinaste, Pai, quebrantamos o nosso coração diante de Ti, Senhor, para Te entregar tudo e para Te pedir, Pai, que Tu nos amadureça como cristãos, como pessoas de Deus, Pai, que Tu amadureça nosso coração, Pai, que independente de religiosidade, de religião, Pai, de qual igreja, do que eu sirvo, Pai, que nós estejamos com o coração convicto em Ti, Senhor, para que a Tua palavra penetre no nosso coração, Pai, e para que tomemos decisões
pelo Espírito e não pela carne, Senhor. Para que amadureçamos na fé, Senhor, para que tenhamos maturidade espiritual, Senhor, para receber as bênçãos que Tu já nos declarou, Pai, na Tua palavra. Nós somos herdeiros, Senhor, e queremos acessar as bênçãos sobrenaturais que Tu tem para nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço que Tu me quebre por dentro, Senhor, toda vez que o meu coração for soberbo, toda vez, Pai, que eu achar que eu sou melhor do que alguém, Senhor. Que Tu nos dê um coração humilde, contrito, Pai, e disponível a Te servir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que Tu nos forje cada vez mais como Teus servos, para que possamos, Pai, ser um exército de Cristo, Pai, pronto para a batalha, esperando o tempo da volta, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Toca o nosso coração, Pai. Nos traz essa maturidade. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados. Isso é o que acontece quando Deus fala com a gente. Isso é o que acontece quando nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus. Espero que você tenha gostado dessa palavra. Se você quiser que a gente se mantenha nesse tema, comente aí pra gente trazer novamente na semana que vem, tá? Até semana que vem. Fique com Deus.